Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Podcast Temp. E hoje a gente vai falar do quê? Da parte de nutrição do empresário. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um amigo, um cliente, um parceiro que domina essa área e pode trazer o melhor do conhecimento para vocês. Fala Rômulo, bem-vindo ao podcast, fica à vontade pelo convite, aí. cara, de estar aqui participando com você desse primeiro podcast que você está fazendo. Espero que eu possa contribuir o máximo possível com vocês aqui que está assistindo esse podcast depois, posteriormente. E que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui para poder ficar algo descontraído, que o pessoal possa de fato sair daqui depois que assistirem, né? Que eles possam de fato terem algo para poder agregar no dia a dia deles em relação à nutrição. Rômulo, para a gente iniciar, eu quero que você conte um pouco para o pessoal como foi sua história, se você já nasceu nesse meio, se você achou algo interessante nesse caminho para ser um nutricionista hoje. Bom, Pedro, foi uma descoberta ao longo do tempo, cara. Eu fui uma criança, um adolescente obeso. Até meus 14 anos eu tinha praticamente 100 quilos com 1,70 m, então de fato eu era bem acima do peso mesmo. E eu sofri as consequências de uma alimentação desregulada, de um sedentarismo, certo sedentarismo na verdade, né? Na saúde, né? Eu comecei a ter uns exames alterados, então eu vivia muito no automático, né, em relação à alimentação. Não pensava o que comer, comia muito. E sofri com obesidade na infância. E foi a partir daí que comecei a despertar para a mudança. A partir dos exames alterados que eu descobri, né, na minha saúde, comecei a mudar e consegui, né, ter um certo êxito no emagrecimento. Porém, apesar dessa história, eu comecei a me apaixonar pela nutrição depois de 23 anos de vida, onde eu tentei fazer engenharia por diversas vezes, não conseguia ter êxito, né, não gostava, não me encontrava naquela profissão no futuro. E comecei a fazer nutrição com 23 anos, me formei com 27, praticamente 27, 28 ali. Então, a partir de então, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser fazer o que eu faço, que é ser nutricionista. Pô, cara, legal. E você acha que esse background que você tem, da questão de já ter sido obeso, você acha que teve um peso na hora de você escolher isso, escolher ir para nutrição? Cara, talvez sim, né? Quando eu comecei esse processo de emagrecimento aos 14 anos e consegui ter sucesso, né? Então, nesse período de tempo dos 14 aos 23 anos, nessa decisão sobre o que fazer, se fazia engenharia, se fazia alguma outra profissão, ou se fazia algum outro curso, muitas pessoas me incentivaram, né? Ah, por que você não faz nutrição, educação física? Só que eu não me via, não me encontrava, fazendo aquilo que, de fato, as pessoas falavam para eu fazer. Uhum. E fui para engenharia, Pedro, muito levado pelo dinheiro, cara. Achando que a engenharia dá dinheiro, então, né, era um boom da engenharia naquela época, meados de 2010, 11 por aí. Então a engenharia estava bombando, pensei muito na parte do dinheiro, e não pensei na minha paixão. Claro que muitos conseguem ir pelo lado financeiro e depois tomam gosto por aquilo que estão fazendo, né, por aquela profissão que eles escolheram. Só que não foi meu caso, né, eu não consegui me encontrar na engenharia, saí da engenharia, fiz quase 4 anos de engenharia e saí, fui para nutrição, me apaixonei, não me vejo fazendo outra coisa, cara. Então, basicamente, essa é a minha história. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a partir, no caso, a não ser o que eu faço hoje, que é trabalhar como nutricionista. E olha como é que é legal, você pegou a parte que você tem de, tudo bem, estava fazendo engenharia, não se encontrava, aí você estava pensando no dinheiro, tá, igual Sim. o pessoal falava. E o legal é quando você alinha o seu propósito, que foi você ter gostado com a nutrição, gostado de fazer aquilo, de sentir aquele dia a dia, e também, claro, conseguir, de certa forma, uma ascensão nessa parte, unindo um propósito com o dinheiro. E claro, cara, a gente que é empresário, por exemplo, a gente vai querer ter um retorno financeiro. Não importa se vai ser vendendo laranja na praça, vai ser sendo nutricionista, vai ser tendo um empreendimento, alguma coisa assim. O que a gente busca é o retorno. E do empresário, cara, o que eu acho mais interessante nesse mundo? Eu vejo muitas pessoas que são empresários que eu conheço, que eles não ligam muito para a nutrição em si. Eles não veem eu tenho que ter uma dieta, eu tenho que ter uma coisa legal. Você atende empresário, você conhece um pouco do comportamento desse público, mais ou menos? Cara, eu atendo sim, e eu percebo que é o seguinte, geralmente o empresário ele foca muito em produzir, muito em trabalhar, muito em ser produtivo na parte laboral, na parte do trabalho dele. E a saúde fica em segundo plano, ou não segundo plano, mas terceiro, quarto, quinto. Só quando ela dá sinal de alerta, começa a dar luz vermelha, é que ele vai procurar uma ajuda com um nutricionista, com um médico. Às vezes nem vai no nutricionista antes, vai num médico para poder tomar uma medicação. E aí, que dependendo do médico, ele vai orientá-lo a mudar o estilo de vida. Não fazer só uma dieta. Então o empresário tem essa visão de que vai gastar mais com nutrição, de que vai ter que comprar alimentos que ele vai ter que aumentar o custo para sobreviver, vai ter que demandar um tempo maior para poder preparar refeições, que muitas vezes isso não é verdade.
Hoje em dia a gente consegue sim elaborar uma dieta prática e fácil para um empresário, mesmo que você trabalhe 12, 14 horas por dia, não tem problema, dá para a gente elaborar algo que encaixe no contexto de cada um. Então o que eu vejo é isso, eles enxergam a nutrição, cuidado com a saúde, com a alimentação, com o exercício físico como um gasto, não como um investimento, que é o nosso maior bem, que é a saúde. Você pode comprar qualquer coisa, cara. Você pode comprar, como você comentou, você pode comprar uma empresa qualquer, pode comprar um tênis, uma calça, mas você compra saúde. Você Compra, conquista a né? saúde ao longo do tempo, do seu envelhecimento, do seu cuidado que você vai tendo. E meio que a saúde é um aluguel que você paga, né, cara? Sim, Querendo ou não, você tem que manter, tem que fazer aquilo. Eu acho legal que você comentou, é bom pra você dar a sua opinião. O pessoal fala às vezes que dieta é muito caro você fazer dieta, tem que comprar alimento diferente e tal. Cara, você acha que isso é verdade mesmo? É caro realmente fazer uma dieta hoje? cara, é caro se você inventar muita moda. Se você começar a inventar muito produtinho que as pessoas tendem a gourmetizar a nutrição hoje em dia, né? Muito produtinho que Uhum. às vezes, de fato, vai ser caro e não vai ser tão saudável quanto promete. Então você comer, por exemplo, um sanduíche, pegar 2 fatias de pão, colocar um frango desfiado e um queijo. Será que isso é mais caro do que você ir no lanchonete do perto do seu trabalho, né? Ou pedir algum iFood, que é mais Comprar um prático? salgado, né? Uma coisa assim? Sim, então sim, é mais prático você pedir. Agora, cara, o que custa você preparar um lanche fácil? Você pega uma lata de atum, por exemplo, coloca dentro de um pão, um queijo, leva pro trabalho, cara. Uma dose de whey protein, né? Que você mesmo deve tomar whey protein, não sei se você toma. Sim, eu levo pro serviço também essa Um whey dose. protein é uma fruta, cara. Então, assim, um iogurte e uma fruta, coisas assim que são práticas de carregar e que o custo muito menor do que você ir no lanchonete e pedir um sanduíche, por exemplo, você comer uma coxinha com suco, que não dá, mais, não dá menos do que R$ 10. Sim. Então, assim, R$ 10 você faz 2 lanches talvez mais saudáveis. Então dá pra gente fazer algo que de fato seja um custo-benefício bom, que seja também saudável. E isso é legal porque a gente alinha isso aí da pessoa achar que é muito caro, achar que tem que levar uma coisa diferente, até mesmo com o tempo dele. Porque você sabe, até você mesmo que eu vejo no seu Instagram, de vez em quando você sai lá do seu consultório 8, 9 horas da noite. E você teria meio que um kit de emergência para o empresário poder levar em si para o trabalho dele, um consultório, para assim, para ele não ficar sem comer, sair daquela parte de, não, vou tomar um café da manhã, depois vou comer só 3 horas da tarde. Você teria um kit aí de emergência que você pode passar para o pessoal levar, uma coisa mais Cara, fácil, leve. tem várias coisas, como eu falei aqui. Você pode levar um exemplo aqui, uma fruta e uma dose de whey protein. Por quê? Muitas pessoas elas tendem a ficar sem comer do almoço até a noite. Então fica esse buraco, esse delay na alimentação. O que acontece? A pessoa toma café da manhã, que talvez não é bom café da manhã, almoça mais ou menos ali, um almoço dentro do que seria o normal que a gente almoça, e à tarde não come nada. E à noite chega em casa varado de fome. Então é ideal colocar à tarde um lanche que seja mais saciatório no que a gente diz, que dê mais saciedade, para que você consiga ficar mais tranquilo no período da tarde para a noite ali, chegar em casa mais tranquilo à noite e não atacar a geladeira, como muitos fazem atualmente. Então você colocar proteína à tarde é importante para isso. Você colocar uma dose de proteína com uma fruta, sanduíche, por exemplo, de carne, de frango desfiado, com queijo, que é prático você preparar na Uhum. noite anterior, ou de manhã, no dia seguinte, de manhã, no caso após acordar. Então dá para fazer algo prático, um iogurte proteico com uma fruta, né, umas castanhas ali, com uma fruta também pode ser talvez ideal, dependendo do contexto de cada um. Então, assim, tem possibilidades de fazer esse lanche mais prático, esse kit de emergência, e elas são infinitas, cara. O importante é ele achar alguma coisa que seja fácil para ele. Sim, e que ele consuma também. Porque eu posso falar isso aqui, castanhas com frutas, um pão, um sanduíche de pão um pão com frango desfiado e requeijão light, por exemplo. E ele não gostar. Então cada contexto vai caber determinada refeição. Hum. Isso é uma coisa que eu vejo também o pessoal falar, que eu gosto muito desse mundo. Eles falam que, não vou fazer dieta porque eu não gosto de comer tal coisa, não gosto de comer aquilo. E hoje em dia a gente acha muita comida que a gente consegue substituir, né? Se a pessoa tiver aquela preferência, gosto de comer uma castanha, não quero, beleza. Pega outra coisa, pega uma coisa que você gosta, tal. E falando nessa troca rápida, a gente vê muito produto hoje, já industrializado, igual tem aqueles mini iogurte, se eu não me engano, né, que tem proteína, tem esse tipo de coisa. Você acha que esse tipo de produto pode ser um aliado num momento que o empresário não tem aquele planejamento, tudo? Dou um exemplo, aquele Yopuró, que é um dos mais conhecidos. Você acha que aquele é um bom aliado para a pessoa? Você acha que aquilo pode perdurar na dieta dela? É um bom aliado como um coringa. Se você precisa daquilo ali numa urgência.
Porque não vai ser tão saudável quanto você pegar uma fruta, por exemplo, e equilibrar com uma dose de whey protein. Porque você vai ter mais proteína, vai ter uma frutinha que é mais saudável ali. Então, assim, se você vai viajar, apesar que viaja muito, por exemplo, pode sim lançar mão desse tipo de produto. Uma barrinha de proteína, talvez, que não é tão saudável assim, mas em comparação a uma coxinha é muito melhor. Então a gente tem que entender o contexto de cada um, Pedro. Como que está meu momento atual? Eu estou começando a fazer uma transição de uma alimentação ruim para uma alimentação boa? Cabe tranquilamente todos os dias esse YoPro, essa bebida proteica. Agora, dá pra gente aos pouquinhos também ir lapidando e melhorando. Mas sim, é uma boa opção para quem busca fazer um lanche mais saudável e não tem uma opção melhor. E seria aquela opção menos pior, então. Menos pior. Menos pior que Menos você pior. teria para conseguir ter uma proteína, tudo. Entre esse tipo de bebida, de produto, né, e uma coxinha, um salgado, com certeza esse produto. E falando disso, para o empresário, Romulo, você acha que o empresário que ele tem, no caso, ele tem um menos apego por isso, menos apego à dieta, essa visão? Acho que isso pode influenciar direto em si, até mesmo na produtividade dele do longo do dia? Porque eu, como empresário, cara, eu sei que eu quero ter o melhor do meu rendimento, quero ter o máximo que eu puder entregar. Você acha que a alimentação entra como um aliado para isso? Cara, 100%. Eu respondo isso sem nenhuma dúvida, porque se você se cuida, se você come bem, se você pratica exercício físico, você vai conseguir dormir bem. Se você acordar bem, você consegue produzir melhor. Se você faz exercício físico, você consegue ter mais disposição, principalmente no momento em que começa o dia com exercício. A tendência é você começar o dia mais ligado, produzir melhor também. Você não ficar muito tempo em jejum, como eu falei, fazer lanches, pausar para pequenos lanches ao longo do dia. Isso pode evitar você tomar decisões precipitadas no negócio também, porque você pode estar ali sob um estresse por estar um pouco em jejum por muito tempo. Você pode estar com fome e não perceber. Desidratado e não percebe quando toma água também. Então, a água é uma coisa que as pessoas negligenciam muito e que muitos não percebem, que desidratação causa dor de cabeça e causa estresse também. Então, é uma coisa simples de se fazer, que é tomar água, e muitos esquecem, né? Muitos deixam de lado. Então, sim, pode contribuir 100%. Se você tem um estilo de vida regulado, redondinho ali, com alimentação regulada, exercício físico, um sono, um descanso, né, um descanso adequado, você consegue performar muito bem no seu trabalho e muito melhor do que se você não estivesse cuidando. Então, às vezes, a pessoa pode acordar mal todo dia, mesmo dormindo bem, e dormindo um tempo bom, na verdade, e não perceber que ela está acima do peso. Com exames alterados, não sabe, porque não faz exame de sangue, não cuida da saúde, deixa de lado a saúde a longo prazo também. Isso da saúde, eu vejo muito que o pessoal deixa para quando o carro apita, né? Quando o carro bate uma luzinha vermelha, a luz acende de vermelho, a pessoa vai lá, ela quer fazer, quer mudar. Eu já vi muitas pessoas que tiveram essa virada de chave só nesse momento. Você consegue dar uma dica pro pessoal de alguma coisa que você pode se atentar para ela não deixar chegar nesse ponto? Para ela conseguir falar assim, cara, alguma coisa para a pessoa tentar ter uma lucidez em um certo momento? Às vezes acompanhar alguma coisa na internet. Cara, eu acho que a primeira coisa é acompanhar bons profissionais que postam as coisas nas redes sociais, na internet em geral. Porque atualmente a gente tem muita informação, mas muita informação sem qualidade, sem embasamento científico. E as pessoas que são leigas, elas fazem muita confusão, mas elas não têm obrigação de saber se aquela informação é verdadeira ou não. Eu sim, eu tenho que ler um estudo científico e saber se de fato aquele estudo ele está dizendo algo que faz sentido, se é um estudo de boa qualidade ou não. Agora, aquele indivíduo, no caso você, qualquer outra pessoa que não é da área, não tem essa obrigação. Então, saber quem vocês vão seguir em redes sociais é o primeiro passo para que você consiga identificar se você não tem que mudar, mas se você de fato pode seguir o que aquela pessoa está pregando, orientações dela ou não. Mas, cara, sendo mais objetivo na sua pergunta aqui, eu acho que a primeira dica que eu dou pro pessoal é não esperar a luz apitar, não esperar a luz do painel acender e o vermelhinho acender. É antes de ganhar peso, caso ela perceba que se alimenta mal, que não pratica exercício físico, começar a se cuidar. Começar já a prevenir para não ter que remediar depois. Porque o custo da prevenção é muito maior do que o custo de você remediar, na verdade, perdão. É muito menor do que o custo de você prevenir. Porque se você vai deixar para se cuidar depois que aconteceu o problema, se você não acompanha periodicamente com o médico seus exames, não controla o peso, não se alimenta bem, não pratica exercício físico, a tendência é você começar a protelar, a jogar para frente, a luz acendeu, você vai no médico, aí tem vários exames alterados,
E você vai ter que ter um custo de tempo, de energia e financeiro muito grande. Então, acho que não tem uma luz, não tem um momento certo de você mudar, cara. Qualquer momento é um momento. Se você está com problema, já tem que mudar. Se você não tem, mas percebe que não se cuida, começa a se cuidar o quanto antes. Isso é muito legal, cara, porque vai muito de perfil de pessoa, né? Sim. E você comentou sobre a rede social. Hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas postam lá na rede social como se fossem atletas em si de rendimento, usam a nutrição atrás a isso. Nutrição, Rômulo, hoje ela é só voltada para quem faz dieta, para quem quer ficar forte, para quem não quer ficar definido alguma coisa assim. A nutrição em si, ela só tem isso na base dela. Não, cara, não, jamais. Até porque grande parte das pessoas que procuram de nutrição, eu falo pelo meu consultório, são pessoas que não se preocupando tanto com a composição corporal. Muito mais com a saúde, em envelhecer bem, né, em conseguir criar bem os filhos, em cuidar bem da própria empresa mesmo, né, no caso de empresários aqui, conseguir fazer com a empresa seja uma empresa saudável, porque como que a empresa vai ser saudável se o dono não tá saudável? Não faz sentido, cara, não casa, não casa as ideias. Então, assim, grande parte hoje em dia das pessoas que eu atendo são pessoas que não estão preocupadas tanto com a composição. Claro que você se preocupando com a saúde, a composição corporal melhora de brinde, é uma consequência. Mas grande parte hoje em dia me procura porque está com exames alterados, porque algum médico orientou, porque não se sente bem, né, até mesmo autoestima, aí pensando na composição corporal. Mas não são pessoas que estão procurando uma estética acima da média. Só estarem bem consigo mesmas. Costumo brincar que é o seguinte, eu quero envelhecer bem, cara, sem a minha barriga dobrar por cima do cinto. Se não tiver assim, cara, se não tiver assim, você tá bem. E se você se cuidar logicamente, você tá bem. É muito legal ver isso, porque a gente vê que eu já conheci pessoas também que mudaram a forma de ser uma pessoa mais ativa, tanto com a alimentação quanto com o exercício. Elas não estão nem aí para estética, por exemplo, igual eu sou uma pessoa que ligo para isso. Mas a satisfação delas depois de falar assim, pô, cara, tô bem melhor assim, consigo fazer mais coisas, até aquela coisa básica, consigo correr com meu neto, alguma coisa assim. A gente já escutou esse tipo de situação. Eu acho que quando a gente é empresário, a gente consegue fazer esse tipo de transformação na vida da pessoa, você no seu paciente, eu no meu cliente, por exemplo, é o que consegue ligar esse propósito em si. É o que consegue fazer realmente valer a pena, né, quando a gente tem esse retorno da pessoa. Porque, claro, a gente não é ONG, a empresa não é ONG, a gente não está aqui para só ajudar, a gente tem que ter o nosso Sim, retorno financeiro. sim, claro. Cara, e voltando um pouco para essa parte assim, da nutrição e também falar um pouco para deixar o empresário entender. Vamos supor que eu, Pedro, começo agora a fazer uma nova dieta com você. Não tenho hábito nenhum de fazer, como tudo errado. Como que eu faço para esse processo de transição ficar o mais tranquilo para mim? Como que você faria? Cheguei aqui agora, sou o Pedro, sou o seu cliente. Como que você me atenderia para isso? Bom, a primeira coisa é entender em qual estágio que você se encontra em relação ao seu estilo de vida em geral. Hum, Alimentação, exercício físico, entender esse ponto. certo. Esse é o ponto de partida. A gente não pode pegar, por exemplo, uma dieta de uma pessoa que já faz dieta há 5 anos e colocar para você que está começando. Assim como exercício físico, você muitas vezes não consegue fazer 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Outros pessoas já conseguem, porque têm rotinas diferentes. Então, acho que até, cara, pegando o ponto do empresário, eu acho que a maturidade da empresa é que vai determinar se está nesse ponto ou não, de fazer Legal. mais exercício ou não. Porque a empresa madura, ela consegue girar sozinha, geralmente, sem o empresário estar lá o tempo todo. Quando está no início, tem que dar o gás. Eu entendo que o cuidado com a saúde pode ficar um pouco de lado, cara. Isso é normal. Eu vejo muito isso em empresários fazerem isso. E é algo que eu também entendo. Não jogo pedra em quem faz isso, né? Até porque escolha cada um tem a sua. Só que, cara, respeitar o tempo de cada um, respeitar o estágio que a pessoa está, é o mais importante para a gente começar. Então a gente tem que respeitar essa transição para que ela seja leve. Por exemplo, como que eu vou colocar ovo para quem não comeu ovo de manhã, de cara numa dieta, sendo que a pessoa nem gosta de ovo? Ah, vou colocar ovo de manhã aqui, vai comer ovo, frutinha. Não, a pessoa tá comendo pão com manteiga, cara. Não faz sentido. Você ir para um ovo direto, se a pessoa nem gosta do ovo e nem sabe preparar direito, não sabe cozinhar. Então a gente tem que respeitar o tempo que cada um está no início não só no início, mas durante também o processo de acompanhamento nutricional, para que a gente possa colocar uma dieta que seja mais factível. E a mudança também seja uma mudança mais leve possível. Eu até me identifiquei com o que você falou,
que quando eu comecei a fazer também, eu lembro que a primeira semana, cara, foi uma mudança assim, drástica mesmo. Até lembro de uma cena que eu tava em casa comendo, minha mãe falou comigo, nossa, tá comendo com uma boca boa essa comida, sendo sarcástica comigo. E realmente, cara, dá um choque sempre, porque a gente sai daquela, besteira, tal, não tem nem horário pra comer, e sai pra uma coisa que é uma comida mais limpa, né? Mas Vamos dizer, limpo, mais limpa. E Rômulo, todo mundo tem vida social. Empresário tem, às vezes, tem muito happy hour que gosta de fazer, sair com a família no final de semana. Eu também sou uma pessoa assim, gosta de sair comer uma coisinha diferente. Você acha que eu, até mesmo no início da minha dieta ou mais pro final, eu devo realmente abrir mão de tudo que tiver? Não posso comer hambúrguer, não posso comer uma pizza com a minha família no final de semana. Você acha que para ter uma mudança é necessário ter isso? Pedro, mais uma vez que a gente vai pegar pela individualidade. Por exemplo, uma pessoa que está com exames alterados. Tá com colesterol alto, triglicéridos elevado, diabética. Ela precisa de um choque maior, cara. Ela tem que ter um choque maior para que ela consiga restabelecer a saúde dela o mais rápido possível, porque às vezes ela tem um risco cardiovascular aumentado, ela tem algum outro risco à saúde metabólico já aumentado. Então, para essa pessoa, talvez faça sentido restringir um pouco mais, não esse momento, mas restringir um pouco mais o que ela vai comer nesse momento. Consumo de álcool, por exemplo. Para outras pessoas que não têm tanto essa necessidade de mudança pela saúde, a gente consegue ser mais maleável, mais flexível. Mas ainda assim, a gente tem que quantificar melhor o que vai comer, né? Qualificar melhor também o que vai comer em determinados momentos, que conseguir fazer uma escolha boa. Consumo de álcool. A pessoa veio para mim com exames alterados lá, ela bebe quarta assistindo futebol, bebe quinta, sexta, sábado e domingo. Só não bebe segunda, terça. Então bebe 5 dias da semana praticamente. Para essa pessoa, talvez faça sentido ela não restringir 100%. Mas beba só sexta e sábado. Já cortou aí 3 dias praticamente. Então, cara, quando você está muito, muito ruim com a alimentação, com o estilo de vida, se você faz uma mudança que não restrinja demais, já dá um grande resultado. É aquele trabalho de formiguinha, cara. Pequenas mudanças a longo prazo, elas dão grandes resultados. Só que muitos não estão preparados para essa conversa. Muitos acham que precisa restringir muito. É o tudo ou nada. A pessoa ou faz dieta e faz exercício demais, ou não faz nada. Então, você que está assistindo esse podcast aqui, entenda isso. Não tem tudo ou nada. Tem um meio termo. Só que esse meio termo, você que vai descobrir qual que é o seu. E isso às vezes causa muito efeito sanfona do pessoal, né? Que muita gente tem medo, começa lá, dá o gás 100%, né? Treino, é dieta, é tudo. A pessoa às vezes, depois de um certo tempo, não aguenta manter, né? Porque realmente é difícil. É Não difícil ser a gente pegar, sustentável. é insustentável, pegar daquela mudança drástica, tudo, e não conseguir depois, aí fica frustrado ainda, não consegue voltar ao O pior normal. é se gerar algum tipo de comprometimento na alimentação, no sentido de algum transtorno alimentar. Pode ter algum tipo de transtorno alimentar devido a uma relação ruim com a alimentação, principalmente por dietas muito restritivas, que não respeitam o hábito, não respeitam o objetivo, não respeitam o momento. Então restringe demais para ter um resultado muito rápido, mas a longo prazo a conta chega. E a conta pode ser cara demais e pode afetar a mente. Rômulo, você falou sobre a questão do transtorno alimentar. Já chegou a atender pessoas que têm esse transtorno lá no seu Cara, consultório? já sim, muitos pacientes que procuram emagrecimento às vezes têm também algum tipo de comprometimento na relação com a comida. E o que acontece muito, Pedro, é a pessoa restringir demais a alimentação para poder ter um resultado muito rápido. Só que esse resultado vem às custas de algum tipo de problema com a alimentação. Seja, por exemplo, rejeição a algum alimento que falaram para ela que faz mal, que engorda. É, rejeição a grupos alimentares também, que falaram para ela que faz mal, engorda. Então sempre tem esse tipo de viés mais apelativo. Só que o tratamento ele é multidisciplinar. Ele não é só com o nutricionista. Tem que envolver também a parte terapêutica com o psicólogo. Quem faz o diagnóstico não é nutricionista, é um médico psiquiatra ou é um psicólogo, Interessante. geralmente, que faz o diagnóstico. Só que o trabalho é multidisciplinar para que a gente possa englobar tudo. Muitas vezes com medicação, a parte terapêutica e a parte também nutricional. E aí é importante também destacar que muitos pacientes não têm compulsão alimentar, que é o que a gente mais vê falando por aí, mas tem algum tipo de transtorno alimentar que a gente tem que identificar. Muitas vezes em consulta eu consigo identificar ali alguns sinais. Eu tento, ao longo do tempo, conversar, né? Tento fazer aquilo que me compete e que eu tenho conhecimento para poder fazer, mas eu costumo encaminhar para um trabalho muito profissional também em conjunto.
Quando eu, pelo menos, escuto essa questão de transtorno alimentar, o que me vem à cabeça são aquela questão daquelas pessoas que gostam muito de um docinho, cara. Pô, comer um docinho aqui, comer um doce de leite depois do almoço, todo dia. Você acha que uma pessoa com uma dieta bem alinhada, ela pode fazer isso? Ter esse docinho dela sempre e tal? Pode, se ela não for a pessoa do tudo ou nada. Porque tem gente que é assim, se comer um pedaço de doce, quer comer o pacote inteiro. Se ela tem controle, dá para poder encaixar perfeitamente o chocolatinho depois do almoço, um doce de leite após o almoço. Agora, a dose é que vai diferenciar. Se vai ser um veneno para ela ou se vai ser um remédio para poder ajudar ela a ficar mais sustentável na dieta. Cara, isso é uma coisa que eu me identifico também, cara. Eu, quando eu tenho uma dieta que tem um docinho assim, uma coisa assim, me ajuda. Em saber que eu tô comendo aquilo, eu como sem peso na consciência, que eu acho que é uma coisa importante, você comer sem peso na consciência. E eu também dá vontade de comer o pacote inteiro. Isso eu não posso falar que é mentira, não. Tá? Aí pega um pouquinho aqui, joga longe o pacote e tal. E abrindo parênteses aqui, cara, tem uma questão importante, um detalhe importante que eu queria falar até pro pessoal que está assistindo agora nosso vídeo aqui, é que as pessoas às vezes trocam doces normais, comuns, por doces fit. E é um tiro no próprio pé, cara. Porque às vezes o doce fit tem tantas calorias e tantos conservantes químicos que é melhor você comer o doce normal do que o doce fit. E muitas vezes o fit não vai matar a vontade de comer doce ou de chocolate. A pessoa quer o chocolate. A própria mente dela está condicionada a isso. A comer o chocolate mesmo ali, a pegar o chocolate normal, a pegar um docinho de leite mesmo e não ir pro fit. Que as calorias são muitas vezes equivalentes e que não vai matar a vontade. Que ela vai ter vontade de comer ainda e vai acabar comendo mais do que comeria se fosse doce normal. É, isso aí do doce feed eu também já vi muito sobre isso. É legal mesmo você pensar, a pessoa come lá pra comer, mas, pô, um docinho de leite que é muito legal que o pessoal fala, né? Às vezes um mel. São os melhores, não é? Porque são Sim, quem quer até doces mais emagrecer. simples, cara. Doces de leite, doces de fruta. São doces menos calóricos, porque não tem gordura. O que, que vai fazer com que o alimento tenha muitas calorias que possa comprometer alguém que queira emagrecer? É ele ter muita gordura, porque a gordura tem muitas calorias. É uma densidade calórica alta. Um exemplo aqui técnico para você entender. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, que é a energia que a gente consome quando vai comer o carboidrato. 1 grama de gordura tem 9. Então, alimentos ricos em gordura, eles têm um potencial de engordar muito maior do que alimentos fonte de carboidrato com pouquinha gordura. Porque são alimentos com alta densidade calórica, que é o quanto de calorias que tem por grama do alimento. Então, alimentos baixos em gordura, que tem um carboidrato apenas às vezes, muita fibra, muita água, são alimentos ideais para quem busca emagrecimento. Cara, Ou não só emagrecimento, mas se cuidar também em relação à prevenção de ganho de peso a longo prazo. é muito legal a gente entender isso. É legal você compartilhar isso com a gente, ainda mais para você que é empresário que está assistindo esse vídeo aqui. A gente comentou um pouco como que a alimentação vai influenciar no seu dia a dia, no seu atendimento, no seu estresse, principalmente para a gente que precisa estar lá, ser focado, tal, trabalhando até tarde. Então a alimentação, o Rômulo explicou para a gente que é um aliado nessas horas. E Rômulo, faz um desafio para o pessoal, faz um desafio olhando para eles saírem desse podcast aqui, sair desse vídeo e tentar fazer algo, uma forma de mudar. O que você falaria para eles? O primeiro passo assim para essa mudança na alimentação? Cara, eu diria o seguinte: quantas vezes que você que está assistindo isso aqui acordou, mesmo dormindo boas horas de sono à noite, cansado, indisposto, com dor de cabeça, ou que ao longo do dia tomou decisões precipitadas, sob estresse, sobre ansiedade, e que muitas vezes nem é ansiedade, nem é estresse, nem é um sono ruim, mas sim um descuido com o seu estilo de vida, descuido com a sua alimentação, em ficar sedentário, em não se preocupar em envelhecer bem, para poder até fazer a sua empresa ter uma saúde financeira boa e crescer, se desenvolver. E não só a empresa, mas a família também. Cuidado com a família que é importante, né? Os pais, né? Principalmente quem busca ser bons pais, logicamente, para os filhos. Quem quer construir uma família saudável tem que se cuidar para que possa ser exemplo para os filhos no futuro também. Cara, excelente. Ficou esse recado para você que tá vendo esse vídeo. Usa essa frase que o Romulo pegou de motivação. Cara, procura o Romulo na rede social. Romulo, fala pro pessoal qual que é a sua rede social, o Instagram. O Instagram é Rômulo Costa Nutri. Pode me encontrar lá, pessoal. Manda mensagem pro Romulo, fala assim, Romulo, quero mudar minha alimentação, ele vai fazer o processo com você. Eu posto frequentemente dicas no meu stories, posto dicas no feed também, de como é que vocês podem se alimentar bem, de forma simples, sem firulos, sem invenção de moda, e que seja sustentável, que é o mais importante, porque o que dá resultado é você ser sustentável com o seu estilo de vida.
Então, muito legal. Romulo, agradeço pela sua participação, Eu agradeço agradeço o pelo convite, momento cara. Obrigadão, Pedro. trocado. Sucesso pra E você se aí. você quer mais conteúdo como esse, quer acompanhar essa questão, pode me seguir na rede social, @PedroContemp, Contemp C de casa, letra O, N de navio, T de tatu, E de escola, M de Maria, P de pato, Pedro Contemp, que nós postaremos mais conteúdos para você que é empresário, voltado também para a sua saúde e, claro, um pouco de jornada para você entender como que é esse mundo. Finalizando aqui então, nosso primeiro episódio do Podcast Temp. Valeu!